Olá! Para quem não me conhece, meu nome é Luciane Marcondes, sou terapeuta holística quântica e hoje eu vou falar um pouquinho mais sobre o nosso curso de Reiki. E eu sempre gravo com a câmera voltada para lá e digo que estou na frente de uma capela e hoje eu quis mostrar a capelinha para vocês, que fica aqui na rua de cima do espaço terapêutico Furlan, que é onde eu atendo presencialmente, em Montemor, Loures, no distrito de Lisboa. Depois de mostrar a capelinha para vocês, volto para o meu cenário tradicional. Hoje com menos cachorros, acho que eles estão dormindo, porque aqui é cedo, são 9 horas da manhã, aqui em Portugal. Eu resolvi gravar essas duas aulas dessa semana ainda. Acho que essa aula que eu estou gravando agora provavelmente vai ao ar, acho que na sexta-feira. É a nossa 7ª aula e nós vamos falar hoje sobre o bambu. O bambu é a planta que representa o Reiki. E por que é que essa planta representa o Reiki? Bom, primeiro porque lá no Japão ela é considerada uma planta sagrada, digamos assim. Em alguns livros diz auspiciosa, né? Acho que esse termo eu ouvi numa novela que falava, que tinha os árabes, acho que ele falava assim, é muito auspicioso. É uma coisa muito legal, né? Aqui em Portugal vamos dizer que é fish. É, gente, legal que em Portugal é fish, né? Vocês não sabem que tem vários termos legais, tipo, engraçado pra gente no Brasil é quando a gente acha cômico. Aqui engraçado é cheio de graça, o que não deixa de ter realmente o sentido etimológico da palavra. Mas parando de viajar na maionese, vamos falar do que a gente veio para falar aqui, que é sobre o bambu. E qual a razão, né, do bambu ser essa planta que representa o Reiki? Porque o bambu, ele é uma planta, né, podemos considerar assim, forte, resistente e ao mesmo tempo flexível. Usa-se bambu para fazer embarcações, casas, telhados, quer dizer, mostrando então a sua fortaleza, né, a sua resistência, a sua base sólida. Mas também a gente sabe que o bambu, num vento, ele se enverga, né, vai para um lado, vai para o outro e ele não quebra com facilidade. Quem já empinou pipa, quem já fez pipa, sabe muito bem que aquela varinha do bambu, na hora que se enverga, ela enverga, né? Ela enverga que faz uma curva quase chegando a 360 graus. E por que a gente tem que analisar, né, essas questões de como que ela é física para trazer para a parte realmente que interessa para a gente, que é o que ela significa no sentido de mudança, de voltar para você mesmo e de aprender com o significado do bambu. Além disso, o bambu ele é oco, né? Por dentro não tem nada. Então vamos por partes. Quando a gente é forte, a gente é sólido como o bambu, é muito bom, porque a gente enfrenta as situações da vida com firmeza, com solidez, com persistência, com perseverança. Mas se a gente for só firme, só persistente e não tiver a flexibilidade que o bambu tem, em algum momento a gente quebra. E é isso que acontece com muita gente que é muito forte, durante muito tempo passa, sabe, durante parte da vida toda, tá sempre forte, sempre impecável, nunca chora. Eu fui assim muito tempo, agora vocês já perceberam que agora eu sou chorona, que eu já chorei em 2 aulas, espero não chorar hoje, porque eu já tô boa até para ser contratada para chorar em cemitério, de tanto que ando chorando, choro à toa, gente. Durante boa parte da minha vida eu não chorava, eu achava que, apesar de ser mulher, né, eu achava que chorar era um sinal de fraqueza e hoje eu entendo que não. A gente chora não só porque a gente está se sentindo fragilizado, a gente chora porque a gente está demonstrando sentimento, porque a gente está demonstrando a emoção, aquilo que tem dentro da gente. Então até mesmo quando eu não chorava, é lógico que eu tinha o que eu tenho hoje dentro de mim, mas eu preferi esconder. Hoje eu até entendo por que eu fazia isso. Como eu criei uma capa, né, de pessoa muito forte, era uma forma de me proteger,
para que as pessoas não abusassem de mim, né? Então era a intocável. Então não adianta tentar invadir o espaço dela, porque você não vai conseguir. Isso não é verdade. Ninguém é intocável. A gente chateia, a gente fica triste, a gente chora, né? Eu choro. E o que eu quero dizer com isso? Porque não adianta você ser só forte. Se você só for forte, uma hora que o vento bater mais forte, você vai envergar. E ao invés de envergar e ter flexibilidade para voltar, você enverga e fica, e quebra. E isso acontece na vida prática, né? No cotidiano. As pessoas que têm dificuldade com as alterações que às vezes a vida nos impõe, são pessoas muito controladoras e não têm flexibilidade. E se a gente não tem flexibilidade no nosso emocional, nós vamos ser cobrados pelo nosso corpo físico, por tudo que a gente sente reflete em nosso corpo físico. Então, se eu não tenho flexibilidade para entender determinadas coisas que acontecem comigo, que acontecem na minha vida, eu vou usar toda essa fortaleza que poderia me ajudar para um lado negativo, com uma conotação negativa. E não vou me permitir envergar diante das situações e enxergar as outras possibilidades que existem, porque sempre existem inúmeras possibilidades. E aí eu acabo quebrando, ou pelo menos machucando. Aqui em Portugal diria magoando. E fazendo uma analogia, quando eu estou falando da parte emocional, realmente é magoar pra gente no Brasil. E o que eu observo, assim, casos, né, de pessoas com pressão alta, estresse profundo, que caminham às vezes para um aneurisma, para um AVC, a maioria dessas pessoas tem um perfil de pessoas muito controladoras, de pessoas muito fortes, mas que não têm a capacidade de envergar, não têm a capacidade de se permitir mudar. Porque ser flexível é entender que eu posso pensar hoje de um jeito, mas amanhã eu posso mudar. Quem me conhece sabe, eu passei 48 anos da minha vida dizendo que eu nasci no Brasil e eu ia morrer no Brasil. Eu nunca tive vontade de sair do país. Eu nunca tive vontade de morar em outro lugar. E aí, de repente, eu mudei. Porque eu acho que a gente tem que se permitir. Eu não estava feliz. E o que eu sempre digo é o seguinte: se você não está feliz com o resultado, você não pode continuar tendo a mesma atitude, porque senão o resultado vai ser o mesmo. Se eu planto abobrinha, aqui em Portugal é courgette, vai nascer abobrinha, courgette. Não vai nascer uma melancia. Se eu quero colher a melancia, comer a melancia, eu tenho que plantar a melancia. Então, se a minha vida não está boa hoje, eu tenho que ter flexibilidade para perceber isso e entender que eu posso mudar, que a minha vida pode ser diferente. Para aprender a ser flexível, eu costumo indicar para os meus pacientes uma sessão de músicas. Você faz uma seleção de 10 músicas, tipo 8 músicas que você adora. De preferência aquelas músicas que marcaram a tua adolescência. E se você for adolescente, essas que você está escutando agora. Vale até funk. E coloque para dançar. Eu falei 10. 8 são as top 8, sabe? As que você mais gosta, aquelas que mexem com você, que faz com que você libere um monte de endorfina, serotonina e tal. E 2, aquelas que você não gosta de ouvir, que você detesta. No meu caso seriam as sertanejas, né? Para mim é duro de ouvir. Para que isso? Então você vai colocar lá 4 músicas que você gosta muito. E a 5ª você vai colocar uma que você não gosta nada. E vai dançar, mesmo sem gostar nada, e mesmo que seja uma música lenta. Porque esse exercício é uma forma da gente entender como é importante saber dançar conforme a música. Como é importante ter flexibilidade. E quando eu consigo ter essa aceitação
que eu já tô ali produzindo endorfina, dançando, tal, vem uma música que eu não gosto, mas eu já tô no pique, eu já liberei um monte de endorfina, serotonina, dopamina, né? Eu já tô muito bem. Vem uma música que eu não gosto muito, eu vou dançar. E isso não vai alterar o meu padrão emocional de felicidade, porque eu já estou vibrando naquela frequência. E se eu me permito perceber as coisas boas que tem até naquela música que eu não gosto, eu vou aprendendo a ter flexibilidade, aprendendo a dançar conforme a música. Depois eu coloco mais 3 das que eu gosto, volto com a outra que eu não gosto e finalizo com a que eu gosto. Eu acho esse um exercício excepcional para a gente trazer para a vida cotidiana e aprender sim a lidar com as situações que muitas vezes nos desagradam. Aprender a lidar com as situações que nem sempre são tão confortáveis como aquela que a gente escolheu. Quando a gente fala que o bambu é oco, a gente faz uma analogia e traz para a nossa vida emocional. E a parte ocidental, ela tem muito dessa cultura de que você precisa esvaziar a mente. E a gente aqui, a parte oriental, né? Não sei se eu falei oriental, já até perdi. Bom, mas é o Oriente. O Oriente tem muito essa cultura de esvaziar a mente. Nós aqui do Ocidente, nós temos uma dificuldade tremenda de esvaziar a mente. Eu confesso que até hoje eu não sou uma praticante desse tipo de meditação que os orientais fazem, porque eu não tive essa cultura, eu não adquiri esse hábito. Para mim funciona de outra forma, então eu acho que existem várias formas e você vai achar a sua forma. Então quando a gente fala que o bambu é oco, trazendo para a nossa realidade agora, é que quanto mais neutro eu tiver em relação às coisas que acontecem na minha vida, mais fácil vai ser de administrá-las. Porque quando eu tenho um conceito muito fechado, muito formado do que é certo, do que é errado, dentro de uma verdade minha que eu criei, eu tenho muita dificuldade de ter essa flexibilidade que nós estamos falando, né? Então a necessidade aqui de ser oco, de ser vazio ou de estar vazio, é de ter essa possibilidade de estar livre, né? A gente trabalha isso muito no Ho'oponopono. Eu uso muito o Ho'oponopono com essa grande frase: eu te amo, minhas memórias. Eu sinto muito por todas as dores que eu compartilhei com vocês. Por favor, me perdoe. Eu as amo. Sou grata por todo o aprendizado, mas a partir de agora vocês estão livres, assim como eu sou livre. Vá, minhas memórias, vocês são livres, assim como eu sou livre. E eu acho que aqui cabe muito essa fórmula, pelo menos para mim funciona, de esvaziar o nosso bambu quando ele está cheio. De soltar essas memórias de dor que muitas vezes a gente traz lá da infância, de situações que a gente viveu, presenciou e que até hoje reflete na nossa vida atual. E assim, eu não posso voltar lá na minha infância e escrever uma nova história, mas eu posso, a partir de agora, escrever um novo jeito de interpretar essa história, porque existem várias verdades em todas as verdades. Que mais que eu ia falar? Estou olhando minha cola aqui. Mas eu acho que basicamente é isso. Aqui também tá, que o bambu cresce muito para o alto, né? Então demonstrando a retidão, né, do caráter de que um reikiano deve ter, né? E de demonstrar que essa subida para o alto significa a nossa evolução enquanto reikiano, enquanto ser humano. Essa necessidade de se projetar sempre no sentido da evolução, de querer crescer, evoluir e conhecer novas fórmulas de se aprimorar enquanto ser humano, enquanto ser vivente dessa dimensão e de outras dimensões, para quem acredita que existem outras dimensões, assim como eu acredito. Então eu acho que esse é o recado dessa aula. Seja forte, mas principalmente seja muito flexível.
A flexibilidade é muito mais importante do que a fortaleza. Chorar não é sinal de fraqueza. Chorar é sinal de que você sente as coisas. E aí já vou chorar de novo. E eu acho que quando a gente sente, a gente toca. E é isso que eu tô aqui para fazer, para tocar vocês. Mais uma vez, a chorona voltou. Até amanhã, até a próxima aula e muito obrigado pela audiência. Até agora nós já somos 500 inscritos. Eu sei que nem todo mundo vai fazer o curso, mas não importa. Eu fico satisfeita que saiam 10 reikianos desses 500, mas que levem essa energia maravilhosa para o mundo e distribua isso da melhor maneira possível. Até amanhã. Um beijo no coração. Se gostou, curte, compartilha, chama os amigos para fazer o nosso curso. Até lá!